39 livros, escritos por mais de 40 pessoas diferentes, ao longo de mais de 1000 anos, em 3 continentes, em 3 idiomas. E quando você lê do primeiro ao último, há uma única história sendo contada. A maioria dos cristãos conhece talvez 5 ou 6 desses livros de verdade. Os outros ficam fechados, cheios de guerras, profecias, poesia e mistério, como se não fossem para você. Esse vídeo é o mapa que você nunca teve. Antes de mergulharmos em cada livro, você precisa entender a estrutura. O Antigo Testamento não é uma lista aleatória de textos antigos. É um edifício com fundação, paredes e teto. Ele é dividido em 4 grandes blocos. Primeiro, a Lei, os 5 livros de Moisés, que contam a origem de tudo e estabelecem a base da fé. Segundo, os livros históricos, 12 livros que registram séculos de história de um povo. Terceiro, a Sabedoria e Poesia, 5 livros que falam da alma humana com uma profundidade que nenhuma outra literatura do mundo alcança. E quarto, os Profetas, 17 livros que olham para o futuro com uma precisão impossível de ignorar. Cada bloco conta uma parte da mesma história, e essa história começa no princípio absoluto. Gênesis significa origem, e esse único livro cobre mais tempo do que todos os outros 65 livros da Bíblia somados. No começo, Deus criou os céus e a terra. 6 palavras em hebraico que mudam tudo: o universo, a vida, o ser humano, o jardim, a queda, a morte e a promessa de um Salvador ainda no 3º capítulo. O dilúvio, a Torre de Babel, Abraão recebendo uma promessa impossível, Isaque, Jacó, José vendido pelos irmãos, chegando ao Egito, salvando uma nação. Gênesis começa em um jardim perfeito e termina em um caixão no Egito. E no meio dessas 2 imagens está o problema que toda a Bíblia vai resolver. Êxodo é a história da libertação. 400 anos de escravidão, 10 pragas que dobram o joelho do império mais poderoso do mundo e uma travessia impossível. O Mar Vermelho se abrindo para um povo de ex-escravos a pé. Levítico parece o livro mais difícil da Bíblia, com suas leis sobre sacrifícios, animais e doenças. Mas cada detalhe é uma lição visual sobre o que separa o sagrado do comum, e cada sacrifício aponta para o mesmo lugar. Números registra 40 anos de jornada que deveriam ter durado 11 dias, e o preço da incredulidade, uma geração inteira que morreu sem ver a promessa. E Deuteronômio é o discurso final de Moisés, às portas da terra prometida, para uma geração que precisa escolher. Moisés morre sem cruzar, mas ele vê a terra de longe, e isso é suficiente. Josué é o livro da conquista. O que Moisés não pôde fazer, Josué faz. Lidera Israel para dentro de Canaã. Os muros de Jericó caem com o som de trombetas. O sol para no meio do céu. Batalhas impossíveis são vencidas. Josué mostra que as promessas têm data de cumprimento, mas exigem que o povo dê o primeiro passo. Juízes começa logo depois, e é o livro mais sombrio do Antigo Testamento. Um ciclo que se repete 7 vezes. Israel abandona a Deus, cai em opressão, clama por ajuda. Deus levanta um libertador, o povo é salvo, e logo esquece tudo de novo. Sansão, Débora, Gideão. Heróis cheios de falhas humanas. O livro termina com uma frase que resume tudo. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Ruth é um respiro no meio do caos de Juízes. Uma viúva estrangeira, moabita, sem nenhuma obrigação, que escolhe ficar com sua sogra Noemi. Aonde você for, irei. Onde você morrer, morrerei. Essa mulher que deveria ser irrelevante para a história de Israel se torna bisavó do rei Davi e está na linhagem direta de Jesus. Então vem os livros de Samuel, a transição para a monarquia. Saul, o rei que parecia perfeito por fora. Davi, o pastor que matou Golias e depois cometeu crimes terríveis, e ainda foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Salomão, que recebeu mais sabedoria do que qualquer ser humano e usou mal. E Reis e Crônicas registram o que acontece quando um povo tem tudo e escolhe perder. Após décadas de exílio na Babilônia, o povo começa a voltar. Esdras traz os exilados de volta e restaura o culto. Um escriba que dedicou o coração a estudar, praticar e ensinar a lei de Deus. Neemias reconstrói os muros destruídos de Jerusalém em 52 dias, contra toda a oposição política e militar. E Ester conta uma história onde o nome de Deus não aparece uma única vez em nenhum verso do livro. Mas o que aparece é uma jovem judia que se torna rainha da Pérsia e salva seu povo de um genocídio planejado com precisão.
Acaso? Providência? A Bíblia não usa essas palavras em Ester. Ela apenas conta o que aconteceu e deixa você decidir. Jó é o livro mais antigo da Bíblia, e ele faz a pergunta que todo ser humano faz em silêncio em algum momento da vida. Por que os justos sofrem? Um homem íntegro, sem pecados ocultos, sem segredos, que perde tudo em dias: filhos, riqueza, saúde. 3 amigos chegam para consolá-lo e passam o livro inteiro dizendo que ele deve ter feito algo errado. Jó insiste que não. E no final, no capítulo 38, Deus aparece no meio de um redemoinho e não traz respostas. Traz perguntas. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Estranhamente, isso é suficiente. O livro termina com Jó restaurado, mas as perguntas permanecem sem resposta direta até hoje. 150 poemas, 150 orações, escritos por Davi, Asaf, os filhos de Coré, Moisés e outros ao longo de séculos. Salmos cobre toda a emoção humana: alegria transbordante, desespero absoluto, raiva, gratidão, dúvida, abandono, esperança. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Deus meu, por que me abandonaste? De profundezas te clamo, Senhor. Salmos é o livro mais citado no Novo Testamento e o mais lido da Bíblia há milênios. E a razão é simples. Ele diz o que os seres humanos sentem, mas muitas vezes não conseguem expressar. Em cada geração, em cada cultura, em cada língua, alguém abre Salmos e encontra ali as suas próprias palavras. Provérbios é sabedoria prática. Como falar, como trabalhar, como escolher amigos, como lidar com dinheiro. Escrito principalmente por Salomão, o homem mais sábio que já viveu segundo a Bíblia, e que mesmo assim tomou decisões que destruíram seu legado. Provérbios nos lembra que conhecer a sabedoria e vivê-la são coisas completamente diferentes. Eclesiastes é o livro mais filosófico da Bíblia. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Um homem que teve tudo: riqueza, poder, prazer, fama, e descobriu que nada disso satisfaz. A conclusão final surpreende: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isso é tudo que define um ser humano. E Cânticos dos Cânticos é o livro que mais surpreende as pessoas ao descobrir que está na Bíblia, um poema de amor apaixonado entre um homem e uma mulher. Os rabinos debateram por séculos se deveria estar no cânon sagrado. Está. Isaías é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento. Tem 66 capítulos, e estudiosos há séculos notam que os primeiros 39 falam de julgamento, os últimos 27 falam de consolação e redenção, como os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo. Escrito 700 anos antes de Cristo, Isaías descreve o Messias com uma precisão desconcertante. Um menino nos foi dado. Seu nome será Emanuel, Deus conosco. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Foi ferido pelas nossas transgressões, levado como ovelha ao matadouro, e não abriu a boca. Isaías 53. Se você lesse esse capítulo sem saber de onde veio, pensaria que foi escrito depois da crucificação. Foi escrito 700 anos antes. Jeremias foi chamado para ser profeta antes de nascer, e sua missão foi a mais difícil da história bíblica. Pregar por 40 anos sem ver resultado visível, ver Jerusalém ser destruída exatamente como havia anunciado, ser jogado em uma cisterna para morrer, ser ignorado, ridicularizado, preso e continuar. Em Jeremias 20, ele chega ao limite. Maldito o dia em que nasci. É uma das passagens mais honestamente humanas de toda a Bíblia. E mesmo assim, no verso seguinte, ele diz: O Senhor está comigo. Lamentações são os 5 poemas que Jeremias escreveu sentado entre as ruínas de Jerusalém destruída. E no meio do desespero mais profundo, aparece um verso que crentes ao redor do mundo memorizam até hoje. As misericórdias do Senhor nunca têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Ezequiel foi levado ao exílio antes da destruição de Jerusalém. E lá, às margens do rio Quebar, na Babilônia, teve as visões mais extraordinárias registradas em toda a Escritura. Rodas dentro de rodas, cobertas de olhos por toda a volta. 4 seres vivos com 4 faces: leão, boi, águia e homem. Um vale de ossos secos que recebem carne, tendões e sopro de vida.
E no último bloco do livro, 9 capítulos inteiros descrevendo um templo do futuro com medidas, proporções e rituais precisos. Nenhum templo histórico corresponde à descrição de Ezequiel. O que ele viu ainda está por vir. Daniel foi levado ao exílio ainda jovem e passou o resto da vida servindo na corte dos impérios mais poderosos do mundo, a Babilônia e a Pérsia. Sobreviveu à cova dos leões. Interpretou sonhos que nenhum sábio do mundo podia decifrar. Em Daniel 2, ele descreve uma sucessão de 4 impérios mundiais representados por uma estátua, que historiadores identificaram como Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Daniel viveu sob o primeiro. Os outros 3 surgiram depois da sua morte, exatamente como havia descrito. Em Daniel 9, ele profetiza a data da entrada do Messias em Jerusalém. Quando você calcula as 69 semanas de anos a partir do decreto de Artaxerxes, chega ao ano 33 depois de Cristo. Daniel não era adivinho. Era um homem que conhecia o Deus que controla a história. Os 12 profetas menores. Menores em tamanho, não em importância. Oséias foi mandado casar com uma mulher infiel como metáfora viva de um amor que não desiste mesmo diante da traição repetida. Joel profetizou que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. E Pedro citou esse verso no dia de Pentecostes como cumprido. Amós, um pastor de Tecoa, pregou contra a injustiça social com uma dureza que faria qualquer pregador de hoje recuar. Jonas fugiu para o lado oposto quando recebeu sua missão. Foi engolido, arrependeu-se, pregou em Nínive e ficou com raiva quando Deus perdoou a cidade. Miqueias profetizou que o Messias nasceria em Belém, séculos antes do nascimento. E Malaquias, o último profeta, encerra com uma promessa. Antes do grande dia do Senhor, Elias voltará. Depois disso, 400 anos de silêncio. 39 livros, mais de 1000 anos, mais de 40 autores, e uma única história. No Gênesis, a promessa de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. No Êxodo, um cordeiro é sacrificado e o povo é salvo pelo seu sangue. Em Salmos 22, um homem descreve sua morte. Traspassaram minhas mãos e meus pés, séculos antes da crucificação existir como forma de execução. Em Isaías 53, o servo sofredor carrega os pecados do povo. Em Daniel, o Filho do Homem chega às nuvens do céu. E Malaquias fecha com uma promessa não cumprida. O Antigo Testamento termina esperando. Uma voz que ainda não chegou. Um rei que ainda não apareceu. Uma promessa que não pode ser anulada. Quando você lê o Novo Testamento sem conhecer o Antigo, é como entrar no terceiro ato de um filme sem ver o começo. Você entende o que acontece na cena, mas não entende o peso do que está vendo. Por que o batismo de Jesus importa? Porque a travessia do Mar Vermelho já havia acontecido. Porque a ceia do Senhor usa pão e vinho? Porque a Páscoa já havia acontecido. Porque Jesus chora sobre Jerusalém? Porque Jeremias já havia chorado sobre ela. Porque a morte de Cristo rasgou o véu do templo de cima a baixo. Porque Levítico já havia explicado o que aquele véu significava. O Antigo Testamento não é o livro antigo que foi substituído pelo Novo. É a primeira metade da mesma história. E você não pode entender o fim sem conhecer o começo. Depois de Malaquias, Deus ficou em silêncio por 400 anos. Nenhum profeta, nenhuma visão, nenhuma voz. Para um povo que havia crescido ouvindo os profetas, esse silêncio devia ser ensurdecedor. Gerações nasceram e morreram sem uma palavra nova. Impérios surgiram e caíram. Alexandre o Grande conquistou o mundo. Roma chegou. E o povo esperava. A promessa de um Messias, de um Elias que voltaria, de um rei que reestabeleceria o trono de Davi. E então, no primeiro capítulo do primeiro evangelho, um homem vestido de pelo de camelo aparece no deserto do Jordão. Sua mensagem tem apenas uma frase: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O silêncio acabou. Antes do encerramento, preciso de um momento com você. Vídeos como esse levam semanas de pesquisa e produção, e só continuam chegando quando o canal cresce. Estamos construindo juntos o maior recurso bíblico em português do YouTube.
Se esse vídeo abriu sua mente, se você viu a Bíblia de um jeito que nunca havia visto, clica em inscrever-se agora. É gratuito. Ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. E se você conhece alguém que está tentando entender a Bíblia, compartilha esse vídeo com essa pessoa agora. Pode ser exatamente o que ela precisa. 39 livros, escritos por mais de 40 autores ao longo de mais de 1000 anos, em 3 idiomas e 3 continentes. E uma única história, de um Deus que não desiste do seu povo, que não desiste do ser humano, que planta uma promessa no 3º capítulo de Gênesis e passa os 38 livros seguintes cumprindo-a, profecia a profecia, geração a geração. O Antigo Testamento não termina com uma resposta, termina com uma promessa. E essa promessa, o que ela é, como foi cumprida, o que ainda está por vir, é a história que vamos continuar contando aqui na Jornada da Bíblia. Qual livro do Antigo Testamento você sempre quis entender melhor? Conta nos comentários. Vou ler tudo. Até o próximo vídeo.